separação. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Sou o pastor Guilherme e quero agradecer mais uma vez a sua audiência aqui conosco, participando conosco de mais esta gravação e dizendo a você que a sua presença aqui é sempre maravilhosa, né? Ficamos felizes de saber que as palavras estão ajudando você aí e eu espero que ajude a outros também, né? Ao terminar aqui de assistir a esse ou a outro conteúdo aqui desses devocionais, você sentindo que isso te ajudou, eu peço a você que compartilhe também com outras pessoas que talvez precisam ouvir também essas palavras e talvez através delas encontrarem-se com Cristo novamente ou até mesmo começar a se aproximar mais de Cristo, iniciar assim a sua vida cristã. Se você ainda não é um inscrito aqui em nossos canais, convido você também, se desejar, a se inscrever aqui. Fazemos a transmissão aqui desses devocionais tanto no YouTube como também no Facebook e também no Instagram. Você pode procurar por Tabernáculo Presidente Epitácio nessas três plataformas aí. Eu creio que você vai ser direcionado aí a um dos nossos vídeos, tá bom? Hoje nós vamos ler Salmos capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Pois bem, vamos falar um pouquinho assim sobre separação. Vamos ver aqui que esse é o ponto em que Davi parece que encontrava-se agora em paz. Nós falamos nos últimos devocionais desse estado de lamento que Davi estava, né, de dizer, olha, minha cama ela está cheia de lágrimas, e ele veio relatando ali uma sequência de momentos de muita agonia, mas agora parece que ele sentiu então aquele alívio do Senhor. E isso é muito importante para nós pensarmos, irmãos, quando ele expressa isto, né? Parece que ele está em paz quando ele pode expressar, olha, o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Que coisa tão grandiosa é esta para o homem pensar, meditar sobre isso e dizer, olha, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele ouve as minhas orações, ou Ele ouviu a minha oração, Ele atendeu o meu clamor. O que mais poderia, irmão, proporcionar paz ao coração humano do que isto? Que saber que Ele te ouviu, hein? Olha, talvez você já tenha gritado os seus problemas para muitas pessoas e ninguém pôde ajudar você. Talvez você já contou aos seus parentes mais chegados, você já contou aos seus melhores amigos, nenhum deles pôde te socorrer. Mas que coisa boa é quando você sente na alma que o Cristo eterno te ouviu. Porque Ele não é um Deus inerte, parado, muito pelo contrário, Ele está se movendo a meu favor e a teu favor. Ele está ouvindo orações hoje, não só ouvindo, mas entrando com providências também extraordinárias sobre a vida daqueles que o buscam. A Bíblia diz para nós, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se você bater, as portas vão se abrir. Se você buscar, você vai encontrá-lo, sabe? E Ele não é apenas alguém que te ouvirá e simplesmente te ignorará e dirá, olha, eu vou pensar no teu caso, se talvez te ajudarei ou não. Não. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, São Mateus capítulo 7, e o nosso Pai Celestial, o quanto de coisas boas, né, para ficar fácil de entendermos, o quanto de coisas boas pode Deus prover para mim e para você, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, o salmista, eu creio que aqui ele começa então a mudar agora, e a se sentir mais calmo, a dizer, olha, Ele ouviu a voz do meu clamor, e Ele está a par do meu problema. Não é mais um homem agora me ajudando, não é mais apenas a minha família, não é apenas mais os meus amigos,
mas agora é o Deus eterno, que criou os céus e terra. Ele está trabalhando agora, me ajudando, operando aqui a meu favor neste assunto. Então, eu sinto como se ele tivesse voltado para mim, né? Talvez fosse esse o pensamento ali de Davi. Parece que ele sentia como se Deus tivesse agora se inclinado à sua necessidade. Olha, irmão, quando você busca a Deus, quando você clama por Deus, talvez você tenha que passar, como é a experiência, né, do salmista. Eu convido você a ler aí depois, se ainda não leu, os Salmos capítulo 6, você vai ver que ele vem neste lamento, nesse gemido da alma, e às vezes é necessário isso, passarmos por certos apertos, para que o clamor da nossa voz realmente carregue um sentimento nele. Eu digo sempre isso, que às vezes nossas orações se tornam muito corriqueiras, quase que decoradas, e às vezes Deus precisa nos sacudir de alguma maneira a fim de despertar um real sentimento dentro de nós, nos fazer entender realmente o que é amar a Deus e a sua palavra. Então eu sinto, parece que como se ele sentisse Deus agora voltando para ele, ele sentisse Deus realmente próximo dele. Que sentimento maravilhoso é esse, quando você se conecta novamente a Cristo, quando você pode, por exemplo, dizer: olha, eu fui encontrado por Deus, eu fui aceito por Deus, sabe? Eu fui resgatado por Ele, Ele me ouve agora, Ele está novamente andando comigo. Eu me afastei dos seus caminhos, ou eu estava ali vivendo esse problema, mas agora eu sinto que Ele está aqui comigo, sabe? Isso é um sentimento talvez dos maiores que um homem pode vivenciar, pode sentir aqui, sabe? É realmente aquela paz duradoura, é realmente aquela segurança na alma. É o que cada um de nós devemos buscar. Mas vamos agora um pouquinho além disso, porque uma vez que o homem sente isto, né, ele atravessando suas lutas, atravessando seus problemas, e agora sente que o seu clamor, que o seu caso foi atendido por Jesus, que ele está trabalhando naquele assunto, qual é a ação do homem, então, a partir desta visão? O que este homem deve fazer? Olha, a primeira coisa que ele deve entender é que ele tem que se separar daquilo que ele vinha fazendo. Vamos imaginar assim, que se as minhas ações me levaram a estar longe de Cristo, a sofrer, a ter agonia, a ter dores, a noites mal dormidas e a tudo que a sociedade hoje tem enfrentado. Inclusive, eu posso até estar falando aqui, talvez com um jovem, talvez com um adulto aqui, que está experimentando isso, que em algum momento distanciou-se da Bíblia, em algum momento distanciou-se da casa de Deus, algum momento deixou a vida de oração para trás, e isso foi levando você lentamente a um abismo. E você está frio, você está indiferente, você clama, parece que ninguém te ouve, sua alma está angustiada e grita, e você chora, mas parece que ninguém te compreende. Está na hora de você voltar aos caminhos do Senhor e dizer: Pai, me atende o meu clamor aqui novamente, socorre-me, Senhor, eu preciso de Ti. O salmista, ele expressou isso nos versículos anteriores aí, quando ele dizia: olha, eu já estou cansado do meu gemido, sabe, Senhor, eu venho numa espiral de sofrimento, de dor. Ele diz: toda noite faço nadar a minha cama e molho o meu leito com as minhas lágrimas, e já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Pense você que profundidade de sentimentos ele estava vivendo. Talvez, volto a dizer, seja aí o seu caso. E agora que você teve a oportunidade, talvez você conseguiu se levantar, talvez ao voltar da igreja, aquele culto falou com você, aquela leitura bíblica destravou muitas coisas dentro de você, aquela oração que você recebeu, foi como se uma pedra pesada fosse tirada dos seus ombros. Então você entra agora nessa segunda parte que eu gostaria de falar com você aqui hoje, que é a hora de você despertar e dizer: olha, se as minhas velhas ações me conduziram a esta onda de sofrimento, a este momento de dor, eu preciso, agora que estou de pé, olhar e identificar o que é que me levou a esse estado.
O que é que me trouxe a este problema? Por exemplo, o irmão Branda, quando ele falava de uma dor, né, ele dizia sempre assim, olha, se você vai ao médico reclamando ali de uma dor de cabeça, e ele te dá apenas um medicamento para tratar ali a dor de cabeça e te mandar de volta para casa, né, como se tivesse assim, olha, tá aqui, resolva lá na sua casa, isso aqui vai solucionar e pronto. Ele diz, ele não é um bom médico, ele precisa saber qual é a causa que levou você a sentir aquela dor. Então esse é o ponto aqui também, qual é a causa, o que é que me levou a sentir-me frio, o que é que me levou a estar longe dos caminhos do Senhor, aonde é que eu desviei do caminho. Identificar essas coisas e separar-se rapidamente disso. Este é o grande ponto de dificuldade do homem. O homem deve olhar isso, deve derrubar todas as pontes que possam conduzir ele de volta àquele velho estado. Ele tem que cortar os laços com aquilo que levou ele a falhar. Aquilo pode ser amizades, aquilo pode ser lugares. Há pessoas que certos lugares eram uma cova para ele. Se ele voltar a esses lugares, ele sofre. Se ele voltar àquelas amizades o aprenderão e pegarão ele de uma forma tão intensa que não demorará muito para que aquele sentimento de tristeza, de dor, de lágrima, do qual Cristo o libertou, retorne a ele novamente. Então é preciso, uma vez que Deus te deu esta nova chance, te colocou de pé, ou está começando algo aí na sua vida, te dando um panorama do que é realmente a vida cristã, que você se atente. Olha, o que é que me deixou chegar num estado tão baixo? Agora eu estou aqui vislumbrando, né, conhecendo a palavra, conhecendo quem Cristo é, aprendendo das maravilhas do Senhor. Está tão bom, minha alma está feliz, minha alma está rejubilando, eu me sinto tão bem com isso. Então eu preciso identificar agora, antes que eu volte àquele velho estado de dor e sofrimento, o que é que está sugando a minha alegria em Cristo? O que é que está me levando de volta aí ao velho mundo? O salmista, quando ele teve a sensação de que o seu lamento estava sendo ouvido, de que Deus estava virando a situação dele de muita agonia para um momento de mudança, de felicidades, de melhora, ele diz, agora apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não quero andar mais com vocês, não quero ter contato mais com isso, porque eu sei aonde isso vai me levar. Ora, você sabe que todo caminho fora das Escrituras é um caminho de dor. Você se alegra no primeiro momento, você fica feliz no primeiro momento, mas a consequência disso, né, a gente sempre citou aqui nos devocionais aí mais antigos, por exemplo, Provérbios capítulo 14, se não estou equivocado, que ele diz, olha, há caminhos que ao homem, eles parecem direito, parecem corretos, mas a Bíblia diz, mas o fim deles são caminhos de morte. Parece uma coisa boa, amizades que vêm, que encostam em você, se aproximam de você, criam laços com você, mas volta e meia está dizendo a você, olha, eu sei que você parou de beber, mas você não quer beber só mais essa, sabe? Eu sei que você parou de fumar, mas você não quer mais um cigarro, só isso aqui, vamos, eu sou seu amigo, que isso? Sabe, sempre te puxando aquele estado de miséria da qual Cristo já tirou você, da qual Cristo vem trabalhando para arrancar você. Então você identifica estas coisas e procure separar-se disso, daqueles velhos hábitos que levavam você àquela velha vida suja lá atrás, de palavrões, sabe, de lugares impróprios, de coisas. É hora de você fazer uma análise na sua vida, identificar o que é que você deseja daqui para frente, porque Cristo está aqui pronto, mas Ele não quer ser o Deus que ouve o seu lamento apenas, Ele quer ser o Deus que conduz você a pastos verdejantes, a águas tranquilas, sabe? Ele quer estar com você em todos os dias da sua vida, sabe? Conduzindo você a conhecer o que é uma verdadeira felicidade. Agora, se você quer Deus só na hora do lamento, sabe, você vai viver uma rotina de levanta, Deus te ajuda por um tempo, você volta ao mundo, apanha, porque é isso que o diabo fará, e depois volta novamente. Olha, eu creio que Deus tem coisas melhores para você. Talvez você pense, mas o mundo tem, pastor, muitos prazeres lá fora, é porque você ainda não conheceu a Cristo. Cristo tem o que é a verdadeira felicidade. Então o salmista teve esse cuidado, sabe? E você precisa entender isso. Deus não quer te levantar e manter você no mesmo lugar.
Não, Ele quer trabalhar com você, levar você para frente. Sabe, se você estacionar, você está ali esperando apenas mais um tombo. Mais um tombo. É só isso que vai te acontecer se você for levantado da sua posição e permanecer no mesmo círculo de amizades, nos mesmos lugares. Não, agora eu estou bem, agora eu consigo, pastor. Não, nós não conseguimos. Nós estamos bem hoje porque Cristo teve misericórdia de nós. Então a melhor medida contra os homens maus é nos manter longe deles. A melhor medida que você tem para fugir aí, para não estar preso novamente, é distanciar-se desses lugares, aproximando-se cada vez mais de Cristo, das suas escrituras, é queimar essas velhas pontes que te chamam para o pecado e abrir novos caminhos. Ouvir, prestar atenção nos novos caminhos que Deus está te dando, que não te levarão ao inferno, não te levarão a essas dores, a essas prisões terrenas, muito pelo contrário, te conduzirão ao altos céus, né? Se Deus te perdoou, irmão, é hora de você se separar daquilo que te afastou de Deus, é hora de você fazer isso. O pecado, ou melhor, o pecador perdoado, ele odiará os pecados que custaram o sangue do Senhor. É uma frase muito falada aí no meio cristão, né, por um pregador aí antigo, Charles Spurgeon, se não me falha a memória. Ele usava essa expressão, olha, o pecador perdoado odiará os pecados que custaram o sangue do Salvador. A graça e o pecado não tem como andar juntos. É luz e trevas. Como que vai caminhar junto isso? Se o Deus maravilhoso das Escrituras, eu estou dizendo de uma religião específica, a gente fala com diversos públicos, né? Eu sei que quem conhece a Cristo vai entender isso, mas talvez você esteja chegando, talvez você nunca ouviu sobre isso. O Deus desta Bíblia, Ele é a luz para nós, é Ele que clareia o caminho. Agora, eu estou aqui sobre um ambiente iluminado. Não há trevas nesse ambiente, ele está claro aqui. Não tem como luz e trevas habitar na mesma proporção aqui. Olha, eu vou dividir a minha vida, metade cristã e metade não cristã. Não existe isso. Você precisa entender que quando Deus chama o homem, quando Deus vai até este homem, ele tem que se separar, ele tem que escolher, olha, você quer esta luz ou você quer continuar aí nessas trevas? É uma decisão. O homem tem que parar e dizer, eu quero andar na luz, eu quero conhecer a Cristo. Cristo tem poder de tirar essa tristeza que está aí há anos ocupando o teu coração. Ele pode, não duvide disso, ele pode tirar você desse estado sofredor que você vem, talvez há muito tempo. Talvez há anos você não saiba o que é realmente sorrir livremente, sabe? É sempre um riso meio preso, é sempre uma lágrima teimosa que insiste em cair sem motivo. Você está liberando, né, uma dessas maiores doenças do dia, que não é pouca coisa. Nós não desmerecemos isso, não fazemos pouco caso disso. Há muitas pessoas hoje sofrendo, depressivas, num estado terrível, lutando para conseguir manter-se animado quando não consegue. Eu gostaria de convidar você a tentar esse remédio chamado Jesus Cristo. Tente se aproximar dele, tente vir a ele, tente realmente abrir o seu coração no pé da sua cama aí, sabe? Começar a orar e pôr para fora o teu sentimento e dizer, Senhor, até quando estarei neste gemido? Eu não aguento mais este gemido. As lágrimas estão caindo, Senhor. É como se eu molhasse a minha cama, como se eu estivesse nadando em lágrimas a vida toda. Eu sei que o Senhor tem uma coisa melhor para mim. Se você crê na Bíblia, a Bíblia nos diz isso. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Se você chegar a Deus, novamente vou dizer isso, Ele pode se achegar até você. Então pense nisso, irmão. Pense nisso, medite sobre isso. Você precisa se separar daquilo que levou você a ter grandes dores na sua vida. Se você quer que Cristo te conduza daqui para frente de uma forma clara, de uma forma, sabe, esplêndida, você andando com Ele, lado a lado com Cristo, olha, eu convido você a rever essas amizades, ver talvez haja alguém aí que esteja ali te puxando a falhar, a errar de novo. Pense nisto, se vale a pena estas coisas.
Pense se compensa você prosseguir desta maneira. O salmista, ele precisou chegar num ponto, e talvez você também precise disso, né, de decidir: quero ficar no meio de pessoas ímpias, agindo impiamente, continuando com a minha velha vida como estava, meus velhos hábitos, ou eu quero ir para o lado deste Deus maravilhoso, que dá força, que dá graça, como diz a Escritura em Isaías 40, versículo 29, Deus é aquele que dá forças ao cansado. Talvez você esteja aí cansado pelas muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, muitas decepções, muitos abandonos. Ele pode te dar força nesta hora. Salmos capítulo 46, versículo 1 fala: olha, Ele é o Deus que é refúgio e fortaleza. Você precisa de refúgio? Precisa de fortaleza? Deus tem isso, Ele é isso para você. É o lugar onde você pode se esconder em Cristo Jesus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que coisa maravilhosa você poder ter um lugar a quem, ou alguém a quem recorrer quando estas horas de angústias vierem sobre você. Ora, irmão, pense bem nisso. Pense bem nisso. Cada um de nós carregamos aqui dentro uma dificuldade, uma luta. Sabe, quando você vai a Cristo e apresenta isso, às vezes as lágrimas nossas, elas são como orações líquidas. Você expressa isso diante de Deus, você abre o seu coração diante de Deus e pode ter certeza, você não ficará sem uma resposta. Davi, volta a dizer, ele tinha esta certeza. Por isso ele dizia: alegrei-me quando me disseram. Tinha lutas como um rei, imagine quantos problemas não tinha, quantas questões difíceis para resolver, quanta pressão na sua mente por uma resposta rápida, sabe? E tantas coisas cotidianas da vida. Se eu e você, numa vida às vezes tão simples aqui embaixo, sem tantos compromissos, sem muitos papéis para assinar, a nossa mente já fica quase que pegando fogo muitas vezes. Agora imagina ele com tantas ocupações, tantas obrigações, tantas coisas para decidir, coisas que impactariam milhares de vidas. Mas ele dizia sempre: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seu dia pode ser cansativo, sua vida pode estar sendo aí vivida no limite, né? O que não é bom, mas talvez você esteja vivendo no limite do cansaço físico, no limite da rotina do trabalho, mas tenha também a alegria que Davi teve. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que lá na casa do Senhor eu encontrarei o socorro bem presente que eu preciso. Lá eu verei aquele Deus que é refúgio e fortaleza. Lá eu encontrarei aquele Deus que dá força ao cansado. Eu espero que você, irmão, pense nisso, nessas separações que você precisa fazer, não para ficar sozinho, isolado como um pássaro raro, não é isso, mas são separações que te levarão para frente, separações que farão a sua vida fluir melhor, separações que cortarão você do caminho do fracasso, do caminho da miséria e ligarão você ao caminho da vida eterna. Pense nisto enquanto nós oramos um pouquinho. Que Deus, desde já peço isso, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que você tenha aí mais um glorioso dia pela frente de respostas. Você veja aí durante o seu dia a resposta das orações suas chegando até você, e que esse seja aí um grande dia para toda a sua família. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um momento. Bondoso Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, por mais este tempo, por mais esta oportunidade, por esta meditação. Que a tua graça nos alcance, que a bênção do Senhor visite cada um desses lares, ó Pai. Eu sei que há pessoas talvez se preparando para a escola, talvez saindo para o trabalho, talvez nos ouvindo durante o dia, Senhor, não sei em que momento, mas que essas palavras, ó Deus, causem nessas pessoas um ponto de reflexão, ajude elas a pensar sobre o que desejam para as suas vidas, ó Pai, e que ao terminar de pensar, de meditar sobre isso, Pai, eu espero que a decisão deles seja andar na luz como o Senhor na luz está. Pai, este é o meu desejo, que a bênção do Senhor alcance os que estão enfermos, ajude aqueles que estão desorientados, Pai, como falamos aqui, pessoas sofrendo, a mente esgotada, a mente cansada, Pai, dê alívio a essas pessoas, encaminhe-os novamente, ó Deus, naquela direção da Tua Palavra, ajude aqueles que estão fracos à beira do caminho a se fortalecerem novamente, a voltarem, ó Deus, à Tua casa. Este é o meu desejo, Pai,
E esta é a minha oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém.